Pessoal, então, né, nesse cenário que a gente vai viver agora, nós vamos ter aí, então, né, essa demanda maior pelos serviços, né, de saúde bucal coletiva, e, portanto, a gente vai ter que saber, né, bem como que está a condição de saúde bucal da população, né, porque nesse período agora, o que está acontecendo no serviço público, de uma maneira geral, é o atendimento de urgências e emergências, né? Isso na odontologia e em outras situações também. Tem se focado muito no atendimento de urgências, então as pessoas estão acumulando necessidades de saúde bucal, né? Pessoas que tinham uma lesão de cárie lá, que às vezes estava em esmalte, né? Não vão... não vou falar cárie e esmalte, porque cárie e esmalte, né, normalmente não demanda atendimento clínico. Mas, por exemplo, né, lesões de cárie que estavam na cavidade bucal das pessoas antes da pandemia, que elas seriam atendidas no serviço público de saúde, não foram atendidas, concorda? Então, está ficando uma demanda acumulada e, quando passar a pandemia, que os serviços voltarem a funcionar, essa demanda vai ter que ser atendida, né? Então, vai ser necessário que se faça um levantamento, né, das condições de saúde da população e das necessidades também, tá? Aí, né, ressaltando que vão haver muitas necessidades acumuladas a serem atendidas e que, né, num cenário de recessão econômica, que é o que vem se delineando aí, os serviços públicos de saúde bucal vão ser bastante requisitados, tá? Então, a gente vai ver essa metodologia, porque vai ser muito importante vocês conhecerem como que se faz, né, um levantamento epidemiológico em saúde bucal que forneça resultados que sejam confiáveis, né, para que você possa planejar, tá? Fazer um planejamento do serviço de saúde bucal coletivo, né? Como que a gente vai atender essa demanda que ficou reprimida, que ficou acumulada durante esse período de pandemia, né? E como que está a saúde bucal das pessoas também, né? Porque tivemos aí uma mudança drástica, né, no modo de vida da população como um todo, né? Aqui no Brasil, em vários países. Então, isso aconteceria no dia 8 de setembro, tá? No dia 15, a gente vai ver sobre a história dos levantamentos epidemiológicos em saúde bucal no Brasil, quais já foram... Vou ter que sair aqui só para admitir uma pessoa. Pronto. Então, a gente vai ver aí sobre os levantamentos epidemiológicos de saúde bucal no Brasil, o que já foi feito, os dados que a gente tinha... Boa tarde, Marco Túlio. Boa tarde. Para quem que eu estou dando boa tarde, gente? O povo tem que ir na aula aqui essa hora para organizar um negócio de trabalho aqui. Posso falar, não. É a Amanda que está falando? Amanda? Bom, vamos lá. Depois a gente vai interagindo aqui, à medida que as pessoas forem entrando. Então, a gente vai ver o que a gente teve em termos de levantamento epidemiológico de saúde bucal no Brasil, né? A gente vai ver o que estava previsto em termos de levantamento epidemiológico de saúde bucal no Brasil, porque havia uma previsão de se realizar um levantamento epidemiológico agora em 2020, né? E que, em função aí da pandemia, ele está prorrogado. Então, quem vai falar para vocês esses dias vai ser a professora Efigênia Ferreira e Ferreira, da Faculdade de Odontologia da UFMG,
que é quem é uma das pessoas que está coordenando esse levantamento epidemiológico de saúde bucal, né, o SB Brasil 2020, tá? Que vai acabar virando o SB Brasil 2021, né, ou 2022. A expectativa é que em 2021 esse levantamento já comece a ser feito. Esses dados vão ser muito importantes, né? Principalmente, né, em função desse quadro atual que a gente está tendo aí da pandemia. Vocês vão trabalhar, analisar os dados desses levantamentos, porque os resultados desses levantamentos, eles estão disponíveis na internet, tá? Em semestres anteriores, né, quando estava com o estágio presencial, se fazia, né, o planejamento era sempre que vocês fizessem um levantamento ou no asilo ou em escolas do SUS Betim. Mas, como a gente não tem essa possibilidade no momento, então a gente vai trabalhar com os dados dos levantamentos epidemiológicos de saúde bucal que estão disponíveis na internet, tá? Então a gente tem bastante dados, né, que a gente pode analisar, e aí a gente avaliando esses levantamentos, vocês vão fazer a apresentação de relatórios sobre esses levantamentos e a gente vai discuti-los, o que eles trouxeram, quais as novidades, né? Quais os indicadores de saúde que eles apontaram, quais os indicadores de necessidade de tratamento, as diferenças de saúde em relação às faixas etárias estudadas. Então, a gente vai trabalhar com isso, com esses dados que estão disponíveis na internet. Betim, né, que é o nosso campo de estágio, em 2010 ele participou, né, do SB Minas, tá? SB 2010 em Minas. E aí eu estou vendo com algumas pessoas que participaram desse levantamento lá em Betim, né, para que elas participem dessa aula e relatem para vocês como que foi o processo lá. Vamos ver se a gente consegue acesso aos dados desse SB 2 Minas, né, 2010, lá de Betim, tá? Para vocês entenderem, né, como que está e conhecerem como que está a situação de saúde bucal lá, né? São dados de 2010, é claro, mas claro que já ocorreram mudanças, mas ainda são relativamente atuais. Então, a gente vai trabalhar com isso. E também entender a dinâmica desse levantamento epidemiológico que aconteceu lá, né? Como que foi feito, quem participou, para vocês entenderem e sejam capazes, né, no futuro, de fazer esse mesmo planejamento, tá? Para o local que vocês forem trabalhar, claro, né? Para uma outra realidade. Então, a gente vai ver todos os passos de um levantamento epidemiológico de saúde bucal, desde a amostra, né, o plano amostral, o cálculo amostral, como que você calcula o número de pessoas, como que você seleciona as pessoas para você fazer um levantamento epidemiológico de saúde bucal, toda a parte de calibração, tá? E também de análise dos dados. Então, a gente vai ver tudo isso, tá? Porque a ideia desse estágio é preparar vocês, né, para que vocês sejam capazes de fazer levantamento epidemiológico nos locais que vocês forem trabalhar, seja escolas, né, seja uma cidade, enfim. Então, a gente vai ver o passo a passo, tudo como foi feito, como deve ser feito, tá? Bom, e aí, o planejamento para novembro
lembrando aqui, gente, né, que pode acontecer, tá, aqui no estágio, de haver uma retomada, né, dos campos de estágio. Eu tenho conversado lá sempre, né, por enquanto ainda não tem nada que sinalize para uma volta dos estágios, né, até porque eles estão muito envolvidos com a questão da Covid. Vocês estiverem em Betim, né, forem unidades de saúde lá, vocês viram que são muitas unidades, e hoje tem somente 3 unidades que estão em funcionamento, né, com odontologia, para atendimento de urgência, tá? E a maioria dos dentistas estão trabalhando com coleta de suave para pesquisa de Covid. Então, eles não estão atuando diretamente na odontologia. A gente pode considerar que a odontologia hoje em Betim, vocês que estiveram lá lembram, é um serviço de saúde bucal público de relevância, né, que atendia muita gente, né? A gente sempre que esteve lá, vocês viram que as unidades de saúde sempre estavam cheias e com muitas atividades. Então, hoje, a gente tem somente 3 unidades em atendimento, tá? E atendimento de urgência. E os dentistas foram deslocados para trabalhar com SUAB, com acolhimento de pacientes sintomáticos de Covid. Então, eles não estão executando procedimentos odontológicos nesse momento, né? Eu creio que muitos consultórios lá vão ter que ser readequados, né? Vocês devem lembrar que lá nos consultórios que a gente visitou, por exemplo, né, eu lembro que eu fui com vocês lá naquele consultório de Vianópolis. Vocês lembram do consultório de Vianópolis, gente? Quem foi lá? Acho que a Alexia foi. Benjamin, acho que foi também. Lembra de como que é? Lembra? Lembra. Vocês lembram que era Roseta? Os consultórios eram todos juntos, vocês lembram disso? Aham. Sim, mano. Pois é, isso aí é uma questão, né, que provavelmente eles vão ter que adequar, colocar alguma divisória entre os equipamentos, né? Então, assim, vão ter que ser feitas adequações, inclusive físicas, né, nos consultórios, tá? Mas a gente espera que isso seja feito rapidamente, né? Porque também está chegando um ponto que as pessoas estão ficando com muitas necessidades acumuladas e vai ter que ter um retorno, né? Então, pode ser que até novembro a gente tenha novidades ainda. A gente está em agosto, então as coisas podem mudar. Gente, podem, né? Tem que ficar claro isso, porque tudo depende muito da evolução dos casos, né? Da questão epidemiológica mesmo, como que vai ficar até o final do ano. Ô, Marco, a Isabela tá tentando entrar e não tá conseguindo. Deixa eu ver aqui. Aí, Tá. eu já admiti ela. Obrigada. Deixa eu subir aqui de novo para voltar com o cronograma. Bom, né? Então, quando for em novembro, tá? Se a gente tiver presencial, né? Se houver a retomada das aulas, a gente vai fazer o levantamento de necessidades no PSE Betim. Lembram que a gente trabalhou nas escolas, fazendo escovação com os meninos nesse programa? Estão lembrados? Sim. Pois é. Eu lembro, Martúlio, da escola, né? Só que aí agora é outro estágio. A gente vai nas escolas
né, caso seja retomado, né, claro, o estágio presencial, para fazer o exame das crianças e fazer o levantamento de necessidades das crianças, tá? Eu falei no início, né, que os levantamentos epidemiológicos eles são para mostrar a condição de saúde e também as necessidades de saúde da população, né? Então, a gente vai lá fazer o levantamento de necessidades das crianças da escola. Então, no primeiro momento, vocês trabalharam com a parte de prevenção, né, do programa, e agora vocês vão trabalhar com levantamento de necessidades, ou presencialmente, indo nas escolas, ou então a gente vai fazer isso virtualmente, tá? Analisando os resultados do programa Saúde na Escola do segundo semestre de 2019. Porque eu tenho, né, as planilhas desse período, então a gente vai analisar os dados. Então a gente vai ver, né, quantidade de escolas que tem no município, quantidade de aluno, e ver os dados odontológicos, as necessidades por escolas, né, as crianças de alto risco, de baixo risco, como que era a situação em 2019. Caso não seja possível, ir presencialmente e fazer o exame dessas crianças, tá? Feito isso, né, a gente vai avaliar como que a gente vai aplicar esses resultados, né? E aí isso vai ser muito, caso seja possível a gente fazer isso presencialmente, vai ser muito importante, porque, como eu falei, né, são crianças que tinham, às vezes, necessidades e que ficaram aí um bom tempo com essas necessidades acumuladas sem que houvesse o atendimento, né? Então, a gente vai ver como que a gente vai organizar o atendimento nessas escolas, né, ajudar, né, a organizar o atendimento nessas escolas, tá? Vocês concordam que, nesse momento, né, pós-pandemia, nesse momento que eu falo, quer dizer, pós-pandemia, a gente vai ter que trabalhar muito com prevenção, porque a gente vai ter um número muito grande de crianças precisando de atendimento, e buscar técnicas que sejam mais resolutivas, que a gente consiga resolver o problema dessas crianças mais rápido, né? Então, nós vamos discutir isso aqui também, como que a gente vai aplicar, né? E o que a gente vai poder fazer para acelerar esse processo, tá? Né? E essa vai ser o final da nossa disciplina, quando a gente vai discutir, né, a importância desse levantamento na perspectiva de ter algumas proposições a serem feitas, né, que a gente, inclusive, vai levar para a coordenação de saúde bucal do município, tá? Né? Então, vai ser o que eles como que eles vão começar esse atendimento com esse tanto de necessidade acumulada, o que eles vão fazer. Então, tem técnicas restauradoras que podem ser usadas, que são mais aceleram o processo, né? A questão do uso do flúor, que você pode paralisar lesões de cárie, enfim. Como que a gente vai trabalhar, né, nesse cenário, que é um cenário, como eu falei anteriormente, que a gente pode considerar aí praticamente o cenário de pós-guerra, né? Onde você tem muita gente com doença acumulada, né, sem dinheiro para fazer o tratamento, né, muita gente desempregada, dependendo de auxílio, né, de benefício do governo. Então, a gente vai procurar, né, contribuir no sentido de levar uma resposta para o serviço, né, fazer proposições para o serviço. É muito importante, né, que a gente não só utilize os dados e vá lá e faça o estágio, mas também que a gente deixe alguma coisa lá, né, de retorno dessa nossa trajetória no serviço de saúde de Betim.
né? Então, a proposta, gente, para esse semestre do estágio é essa, tá? Deixando claro para vocês, esse cenário, né, a gente está no momento, tem um filósofo francês que fala que é um momento do mar de incertezas, né? O que a gente está vivendo hoje é um mar de incertezas, não tem nada 100% certo. Pode mudar, esse cenário pode mudar em função aí de uma reabertura do serviço, de uma volta com os estágios, tá? Né? Então, isso aí, vamos fazendo a nossa parte, estudando, nos preparando aqui, e caso haja retomada, aí eu acredito que se houver uma retomada, a possibilidade é mais para o final do ano mesmo, né? Até por isso que aqui no meu planejamento eu deixei essa parte do levantamento de necessidades mais para novembro, né? E aí a gente vai poder dar essa contribuição, porque os dentistas, com certeza, o serviço vai estar bastante sobrecarregado, tá? No consultório mesmo, quem está aí atuando no consultório já deve estar percebendo, né, que muitos pacientes já estão procurando de novo atendimento. Não é isso, Alexia, que está aí trabalhando no consultório, né? As meninas que estão no consultório já devem estar percebendo. Eu tenho percebido isso, tá? O que a literatura vinha falando era isso mesmo, né? Que ia chegar um ponto, né, que as pessoas iam tratar, né? Iam precisar tratar, tá? E eu mesmo tenho sido muito demandado por pacientes de uns 2 meses para cá, né? Principalmente quando acontece essa retomada que está acontecendo agora aqui em Belo Horizonte, as pessoas, de uma certa forma, se sentem um pouco mais seguras para sair, né, para buscar atendimento. Então, a expectativa é de que, né, pós-retomada lá do serviço, né, vai ter uma grande demanda pela assistência odontológica, tá? Né? Então, as urgências estão sendo resolvidas agora, porque a urgência não tem como fugir, né? Mas muitas pessoas que estão aí com o dente cariado, uma cárie que não está incomodando, ou uma restauração que não é estética e fraturou, vão procurar o serviço, vão demandar o serviço, né? Esse é o cenário provável, né, pós-pandemia para a odontologia, né? Então, assim, eu tenho sido muito demandado de um mês para cá para fazer atendimento. E colegas vêm relatando isso também. Os pacientes estão procurando, né? Porque você fica um tempo sem fazer o tratamento, mas chega uma hora que não tem como, né? Você vai ter que fazer. Então, a expectativa é essa. E aí, né, a gente vai poder contribuir aqui, ó, né, mas ajudando a fazer esse levantamento de necessidades lá, né, havendo essa retomada, porque os dentistas da rede é que fazem isso, tá? Eles fazem esse levantamento de necessidades nas escolas, né, para organizar o atendimento, para ver qual escola tem mais necessidade, por onde que eles vão começar, enfim. Então, né, havendo a retomada, tá, dos estágios, nós vamos focar nisso aqui. A gente vai começar a visitar as escolas agora, não mais para ensinar escovação, mas para examinar a criança e ver o que elas precisam fazer, ver as que têm mais necessidades, têm mais lesões de cárie, né? Então, vai ser, a perspectiva é essa, tá? Mas retomada em campo, eu acredito que, né, isso que eu estou falando é a minha percepção, né? Pode acontecer antes, mas eu acredito que se acontecer, né, vai acontecer mais ao final do semestre letivo, tá? E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida?
Ninguém tem dúvida nenhuma, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo, acho que é isso mesmo. É. Porque, né, o ideal é que a gente estivesse em campo agora e tal, mas isso independe, depende da vontade, né? Ela não tem como, não tem a gente voltar agora, até porque o serviço lá está praticamente parado. O asilo também a gente não tem como ir lá, porque o asilo ainda é mais complicado. Então, vamos ter que aguardar isso aí, certo? Bom, então, em função desse quadro que a gente está vivendo, eu fiz algumas alterações em relação ao portfólio, né? Vocês já tiveram uma experiência com o portfólio, e eu fiz algumas adequações, não no sentido, muito no sentido de simplificar a elaboração dos portfólios, tá? Porque é uma outra realidade que a gente está vivendo, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu adequei. Vou mostrar uma apresentação primeiro aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é essa. Não, essa aqui também não. Deixa eu ver qual está aqui. Estágio. Portfólio. Também não aqui. Só um minutinho, gente, vou ter que localizar aqui a tela. Portfólios. Bom, né, então a gente vai ver a questão dos estágios, né, no segundo semestre de 2020, nesse período da pandemia. Então, o cenário atual foi de suspensão das atividades clínicas e de estágio, né? Teve um shutdown dos serviços odontológicos no nosso campo de estágio, tá? Então, em Betim, hoje, eu já falei para vocês, são 3 unidades somente fazendo atendimento de urgência e emergência. Para vocês terem uma ideia, Betim tem 7 unidades com consultórios odontológicos, né? Então, desses 7, somente 3 estão em funcionamento e com atendimento só de urgências e emergências. Então, a equipe, como eu já falei, ela está trabalhando, né? Que os dentistas, são 70 dentistas na rede, eles estão trabalhando basicamente com triagem, tá? O outro nosso campo de estágio também está suspenso, que é o Lar dos Idosos São José, né? As escolas, que vocês foram também escolas estaduais, as aulas foram suspensas. E aí, estamos fazendo uma adequação aí em relação aos portfólios. Bom, aquela parte lá da capa do portfólio, né, vai manter, continua a mesma capa, né? Aqui esse arquivo é de 2018 e eu estou mostrando a revisão que eu fiz agora em 2020, tá? Aí a contracapa, né? Capa, não, aliás, capa, contracapa continua igual, quem tem o arquivo pode usar. A folha de aprovação continua a mesma coisa. O objetivo não mudou,
né, que é facilitar a reflexão sobre o processo de formação em serviço, né, contemplando os desafios encontrados em situações reais. E aqui o que a ideia do estágio é trazer para vocês, se não presencialmente, né, porque pode acontecer do estágio se tornar presencial, situações reais, tá, da aprendizagem, né? Aí a gente vai trabalhar com as bases de dados, como eu falei para vocês. Tem dados epidemiológicos aí, de levantamentos epidemiológicos que a gente pode trabalhar, né? Então, se não for presencialmente, vai ser virtualmente, utilizando essas bases de dados. As expectativas são que haja identificação e obtenção e organização das informações, né, ou coletadas presencialmente ou virtualmente, tá? Com clareza na produção escrita, construção e reconstrução dos relatos, quando isso se fizer necessário, com atenção para o princípio da objetividade na exposição de ideias. Então, isso não foge ao que foi feito anteriormente, quando do estágio presencial, né? Então, o portfólio ele é isso, você traz as informações do campo ou das aulas de uma forma organizada, né, com clareza, com fluência nos relatos, tá? Então, é essa a perspectiva. Bom, o portfólio ele tem um caráter, né, analítico, crítico e reflexivo. Então, isso também se mantém. A mesma coisa, não mudou, a perspectiva é essa. Então, o que mudou, né, é a partir daqui, são as atividades, tá? Né, que antes elas ocorriam nos campos de estágio, né, no SUSBETIN, nas escolas estaduais, no lado dos idosos, foram suspensas e agora, então, a gente vai fazer essas atividades remotamente, tá? Então, né, aí muda a forma de registro, tá? Eu vou mostrar depois o arquivo em Word para vocês, vou mandar para Alex e para Larissa, tá? Como que vai ser. Então, aqui, ó, né, a gente tinha lá primeiro o registro do portfólio, aí a data, era o outro formato, a gente vai ver no outro arquivo, né? Então, agora vocês vão colocar a data, o horário que foi, tá? A atividade que foi feita, né? Os objetivos foram alcançados ou não, e vão escrever para mim, agora ficou bem mais simples, as considerações finais, que vão ser só 3 linhas, tá, gente? E vão fazer um print de tela. Então, por exemplo, né, hoje, vamos lá, vamos completar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui no arquivo com vocês aí. Data, então hoje são 25/8/2020, né? Horário, 13 horas. Então, atividade foi discussão do cronograma e portfólio, certo? Os objetivos foram alcançados na aula? Se foram, marca X. Se não foi, né? A gente vai marcar aqui, ó, nova reunião para discussão. Considerações finais. O que a gente poderia colocar como consideração final dessa aula de hoje? O que vocês acham? Pode falar, gente. Nós estamos até virtualmente, não estou nem vendo ninguém aqui.
Vamos lá, vou perguntar. Vocês acham que esse formato de portfólio vai ficar mais adequado para esse período que a gente está fazendo estágio? Ô, Marco, eu não vi o do passado, mas acho que sim. Porque Sim. as aulas online, né? Então, acho que fica mais simples para a gente preencher. Tá. Então, vou colocar, vou escrever aqui com as minhas palavras que você falou. Vou colocar aqui, ó, que a adequação do formato de portfólio, né, mostrou-se uma necessidade diante do formato de estágio não presencial, tá? No máximo 3 linhas, né? Ficou mais simples. Então, agora aqui, ó, o que é importante? Que tem a data, lembra? Porque isso é um registro, é um documento que, inclusive, né, o MEC verifica quando ele visita a unidade. Você tem a data, tem o horário, né? O tema, a atividade que foi desenvolvida, se alcançou ou não alcançou o objetivo, né? Uma consideração final, tá? Da atividade que foi desenvolvida, né? Isso aí cada um vai escrever a sua, sempre, né, com um máximo de 3 linhas. E aqui, vocês vão dar um print de tela, tá? Então, a tela inicial lá, que mostra todo mundo, aquela tela que mostra a bolinha lá com as iniciais de todo mundo, né? Você dá um print da tela e cola, certo? Antes a gente fazia selfie, né? Lá nas escolas. Agora é o print de tela que a gente vai usar para deixar registrado, né? O que a gente realmente participou. Então, já vou dar um print da tela aqui. Aí, vamos voltar lá. Pronto. Ficou grandão aqui, mas aí vocês vão adequar isso aí. Né, ó, reduz. Pode colar abaixo, aqui assim. Certo, pessoal? Todo mundo sabe fazer print de tela, né, gente? Gente, vocês estão... Pode interagir, gente. Todo mundo sabe fazer print de tela? Tem alguém que não saiba? Eu printei a Acho tela que do todo mundo celular sabe, aqui, ó. Marco. Tá, beleza. Então, aí dá o print, porque o nosso print de tela ele vai ser as nossas fotos, né? Os selfies que a gente fazia lá no campo de estágio, tá? Bom, isso, né, é o primeiro registro. Aí depois continuam os registros, né? Segundo, terceiro, enfim, quantos encontros a gente tiver. Mesma coisa, data, hora, atividade, né? O que foi feito, objetivo, alcançou, não alcançou, tá? O que foi feito? Foi feito um artigo, foi feita a leitura de um artigo e discutido, foi feito um vídeo de discussão que foi mostrado, ou foi uma atividade em grupo, ou então um outro tipo de atividade. Tá? Então, vocês vão marcar um xizinho aqui. As considerações finais, né? Aqui, tá? E o print de tela.
Então, o nosso selfie agora são os prints de tela. Ok? Bom, e ali, né, para aquelas considerações, a gente fazia antes, né, nos registros, o que fiz, o que aprendi, as dúvidas, o que aprofundar, e as sugestões. Agora, nesse modelo que a gente vai trabalhar com autoavaliação sobre a atividade desenvolvida, que vai ser aqui no final. Ó. Vão ser as considerações finais. Ficou mais simples, né? Mas a gente precisou adequar aí em função desse novo método de se fazer estágio, tá? Então, isso aqui que a gente fazia, né? Quando do estágio presencial, a gente não vai fazer, a gente vai pular para essa etapa aqui, para a autoavaliação sobre a atividade desenvolvida, que vão ser essas 3 linhas aqui, ó, que vocês vão escrever. Tá? Se vocês acharam que foi importante, que ajudou, que contribuiu, que acrescentou ou não, né? Isso de uma forma mais resumida, tá? Isso aqui é do modelo anterior também, né? Que a gente trabalhava com... Ele era bem mais descritivo. Vocês estão vendo que agora, ó, vai ficar bem mais enxuto, vai ter muito menos espaço para descrever. É uma coisa bem mais enxuta, tá? Então, por exemplo, né, isso que a gente fazia antes, conversa com a coordenadora da EPI sobre problema, com o enfermeiro, isso não vai ter espaço para fazer. Até porque a gente vai ter interação, sim, né? Porque vem outros profissionais para falar para vocês, vem profissionais, inclusive, do serviço de Betim, mas menos, né, do que era antes. Antes a gente tinha interação muito grande ali com os dentistas da rede, né? Então agora isso vai ser menor, tá? Porque, né, a gente não está lá no campo de estágio, então isso inviabiliza essa interação que a gente tinha, né? Então, a gente vai trabalhar isso aqui, a gente vai fazer, né? Mas vocês vão poder descrever aqui na metodologia, aqui, ó, quando fala da metodologia, né? Sobre a busca de informações, né? Ó, quando fala metodologia, artigos e discussão, atividades em grupo, outras. Aí vocês vão poder colocar lá como outros. Tá? Quando a gente, por exemplo, usar dados, né, de levantamentos epidemiológicos que já foram feitos. Tá? Né? E aqui, eu que quero perguntar para vocês, agora que eu já apresentei o cronograma, vocês proporiam alguma mudança na metodologia do estágio? Vocês teriam alguma sugestão? Quero ouvir vocês também. Marco Túlio, Oi? a gente tendo como princípio que esse estágio vai ser um estágio virtual, isso aqui não pode ser à noite, não? Igual é as aulas? Tem que ser no meio da tarde? O problema é que vocês não têm horário. Tem? Porque quando nós montamos o cronograma, Douglas, eu olhei com o Bernardo, né? Porque a carga horária sua já está toda comprometida. À noite, vocês não têm nenhum dia que vocês estão. No nosso horário, ô Marco, tem tanto quinta como sexta disponível. O problema é que quinta e sexta já tem outra turma com estágio. Aí eu poderia dar aula para vocês à noite, segunda, terça ou quarta. Mas nesses dias vocês têm disciplina, não tem?
Sim. Acredito que sim. Nós olhamos, não batia, sabe? Não batia com horários seus. Por que eu tô falando isso? Em algum momento pode ser até o meu caso, mas acredito que caso de outras pessoas também, outros colegas, porque tem gente que deve trabalhar em escritório e tal. E aí isso é toda terça-feira, não vai ser? Toda terça-feira do semestre, é É isso? toda terça, é. Então, às vezes pode acontecer de eu estar em reunião, porque do semestre passado foi um pouco mais flexível, né? Tipo, você ficava o dia inteiro uma vez só no mês. Então, a agenda a gente conseguia movimentar ela de uma forma melhor. Agora, sendo no meio da tarde, toda terça-feira, nossa, isso aí vai dificultar um pouquinho. Pois é, quais os dias, então, que vocês não têm aula à noite? Só quinta e sexta, né, Alex? Somente. Quer dizer, eu tô falando Quinta por aí, mim. Eu tô falando por mim, viu, gente? Se Quinta e vocês sexta. acharem, se a grande pois é. maioria achar que tá bom, beleza, tá tranquilo, eu aceito aí, pra mim sem problema. Não, mas realmente nesse horário assim complica demais. Espera aí, deixa eu só. Eu estou abrindo aqui, gente, porque de repente a gente pode. Lógico que a gente vai negociar aqui, eu vou passar para o Bernardo, tá? Mas deixa eu ver, não estou lembrado, não, mas acho que quinta tem estágio já à noite. Quer ver? É, quinta tem estágio. Quinta e sexta tem estágio à noite. Se tiver como fazer alguma adequação aí, e aí, Alexia, vê, vê se tem como mudar alguma outra disciplina, eu acho que vai ser difícil. Eu posso, segunda, terça e quarta à noite, tá? Se tiver como, né, fazer uma alteração, não sei se isso vai ser possível, eu posso mudar, eu dou estágio para vocês à noite. Para mim não é problema. Ok? Ok, eu vou estar conversando com o Bernardo então, Marco, para ver, porque realmente nesse horário complica para todo mundo, porque a maioria da turma não vai conseguir assistir a aula, não. Tá. Então eu tô segunda, terça e quarta, tá? Disponível. Ok? Ok, Terça-feira. Não, mas aí também não vai fazer diferença, eu acho. De manhã também eu estou disponível. Tem essa possibilidade também de terça-feira de manhã. Né? Os outros dias não tem jeito por causa dos meus horários. Aí tem que ver se ele consegue fazer alguma adequação lá. Eu não sei se isso é possível, tá? Vou deixar você olhar isso com ele. E aí também eu acho que vocês têm que discutir entre vocês, né? Se é a maioria mesmo que... Ô, Marco Túlio, essa matéria é obrigatória, ela é necessária nesse semestre? Qual o grau de necessidade dessa matéria nesse semestre, né? Porque, de repente, eu não sei se é o caso do pessoal aí também, se não for uma matéria que implique em demais matérias para o próximo semestre, a gente pode postergar ela, né? Devido ao grau de dificuldade. Assim, eu só estou opinando aqui, tá, gente? Ó, isso aí quem vai poder falar para vocês também é o Bernardo. Ele tem que ver se ela é pré-requisito, né? Exatamente, essa que é a pergunta. Entendeu? Mas, Douglas, olha, eu vou te falar da grade, né? Porque eu conheço o projeto pedagógico do curso, tá? Isso, ótimo, ótimo. Vocês estão no sexto, Exato. né? No semestre que vem, vocês têm 2 estágios. Já vão ter 2 estágios, né? É isso, né? Eu acho que é melhor vocês matarem isso agora, entendeu? Porque depois vai ficando cada vez mais. O sétimo tem 2 estágios, o oitavo tem 2 estágios.
acaba que vai ficar muito acumulado. Vai ficar mais apertado, imagina. Aí, ao invés de fazer 2, você vai ter que fazer 3. Entendi. Entendeu? Eu acho que é melhor. Só estou dando sugestões assim para a gente pensar aqui em uma solução menos impactante para a gente. Né? Eu acho que assim, vocês vão só jogar para frente, mas aí vai embananando tudo, né? Usando o termo popular aí, porque você vai ficar sem horário. Semestre que, por exemplo, no 7º você vai precisar ter 3 tardes para estágio. Né? Ô, Marco, deixa eu tentar uma outra sugestão. A gente não consegue agrupar, igual foi feito no semestre passado, para concentrar isso em menos dias dentro do período, não? Concentrar. Para a gente fazer igual fizemos no semestre passado, ia ser uma vez por mês, entendeu? Em vez de ser todas as terças, a gente estende a carga horária em um dia específico, porque aí fica mais fácil de flexibilizar para todo mundo, eu acho. Exatamente. Também é uma sugestão. Eu acho que é válido. Pois é. Na terça, como eu estou só com vocês, eu tenho essa possibilidade. Mas isso tem que ser autorizado lá pelo Bernardo. Ok? Eu acho que tem que ouvir mais componentes da sala, né? Porque não adianta só eu e o Gabriel, ser bom para nós dois e ser ruim para os demais. Então, acho que o pessoal também restante da sala teria que dar uma opinada aí para ver o que é bom para eles também, né? Porque e eu acho que, inclusive, para vocês levarem alguma proposta para o Bernardo, eu acho que é bom vocês levarem e falar, a maioria dos alunos está pedindo isso, né? Porque é diferente, porque aí tem mais peso também, né? Exatamente. Então, eu acho que é melhor vocês reunirem, discutirem. Da minha parte, eu vou voltar lá no cronograma só para eu ver aqui, mas eu acho que é viável, sim. Eu acho que o estágio seus, deixa eu ver aqui. Um, 2, 3. Tá, só que aí que a gente tem que ver também a carga horária de vocês, ok? Terça-feira vocês não têm aula à noite, gente? Terça tem. Segunda, terça e quarta. Quinta e sexta que não. Quinta e sexta que vocês não têm. Exatamente. Porque tem uma carga horária que tem que ser cumprida também. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Para eu dar esse conteúdo que está aqui, eu preciso de pelo menos 7 encontros com vocês. Então, um por mês já não daria de qualquer forma, né? Um por mês não daria Mais não. 7 encontros em quantas horas por encontro, Marco? 7 encontros de 3 horas. Então, se reduzir para encontros de... Se multiplicar para encontros de 6 horas, supondo, né, uma suposição aqui, tá com conjectura, 6 Vai horas... para 40 vai para 42. Não, mas aí 7 vezes 3, 21, não é isso que você falou? 7 dias, no mínimo, 3 horas cada, não é isso? É o mínimo que você tem que ter aí de hora com a gente, não é isso? Para dar todo o conteúdo que está programado aqui, eu preciso de 7 encontros com vocês. Então, aí é essa a matemática que eu quero fazer. Você precisa de quantas horas, né? Porque aí a gente vai tentar reduzir pela quantidade mensal, entendeu? De dias. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, precisa de 21 horas. Então, nós temos quantos meses? Nós vamos ter agora setembro, outubro, novembro. Vamos ter 3 meses, né?
Então, a gente teria É, que ter pelo menos 7 horas por mês, né? Então, aí tem que ver, dá, não dá, é uma carga horária bem apertada para dar num único dia mesmo. pois eu acho muito puxado. Esse lado também. Muito puxado. Deixa eu ver aqui. Ó. Que tem mês aqui, olha. Aqui, ó. Aqui, setembro e novembro, tem 15 horas, tá vendo? Já daria 7 horas e meia, né? 15 com 15, 30, 42, 46, 50. Eu acho difícil, gente. Eu acho difícil. Eu tô achando que talvez uma solução melhor. Quais disciplinas que vocês têm segunda, terça e quarta à noite? Ó, isso aí eu não sei de cor não, Alex. Você sabe? Aí, Tá, Segunda é clínica integrada. Na terça-feira à noite, se eu não me engano, é pré-clínica de ortodontia. E na quarta eu não tô lembrando agora. Deixa eu ver aqui no horário. É odontológica 2, alguma coisa assim. qual que é? Segunda é clínica 1, clínica integrada. Na terça-feira é pré-clínica em ortodontia. E quarta-feira é a clínica integrada 3. Eu acho que vai ser muito difícil mexer na clínica também. Olha, estou pensando numa outra solução aqui. É a gente reduzir o número de dias. Tipo assim, olha aqui, ó. Vamos supor, setembro, né? Faz. E se fizer de 15 em 15, gente, aí fica mais fácil. Não? Quantas horas por dia, Marco? A cada 15 dias? Pois é, aí a cada 15 dias vão ser 12 horas, mais ou menos. 12, assim, né, gente? Não tem condição de a gente ficar 12 horas, né? Na Mas, verdade, engloba tudo, né? Tipo assim, a sua aula, mais as atividades que a gente vai ter que fazer. Acho que isso tudo entra como questão de horas dos estágios, né? é, é. Agora, tem que conversar isso com o Bernardo e ver se ele autoriza, tá? Mas eu acho que essa é a melhor solução. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, na realidade, eu falei, não são 12, não, ô, Larissa. Aqui, ó, aqui tem 15 horas. Então, seriam 7 horas e meia um dia, 7 horas e meia outro dia. Né? Ô Marco, mas aí essas horas inclui tudo, né? Inclui a sua parte teórica, mais, Tudo, por exemplo, o tempo do portfólio, se a gente estiver sim, fazendo algum tudo. tipo de pesquisa, É. né? Porque aqui estão só as horas, né? Mas a gente considera também o tempo do portfólio, né? Uhum. Por exemplo, se a gente tiver que fazer algum tipo de pesquisa, levantamento de dados, igual você falou que a gente vai trabalhar com os dados que tem na internet. Então, é Isso. como se fosse o estágio mesmo. Um tempo seria lá e o outro tempo é o tempo para a gente fazer o levantamento do relatório, que é o portfólio. Porque a gente conta, lembra que a gente sempre considera de 15 em 15 dias, tem 2 horas que são computadas para o portfólio, né? Aí que fecha o total de horas, né? Entendeu? Então, assim, é como se a gente tivesse em campo, né? Aqui, ó. Vamos supor que a gente estivesse no campo. Então,
seriam 7h30, 7h30, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 7h30, mais 7h30, mais 4 horas, que a gente também considera a entrega do portfólio, mais 4, e o resto é computado no portfólio. Então, o que pode fazer, que eu acho que é viável, é juntar aqui, ó, e fazer em 2 dias. De 15 em 15, como a gente fazia em campo. Por mim, pode ser. Aí tem que ver com o Bernardo em relação à aprovação disso? Tem que discutir com. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vou levar. A maioria. Quantas pessoas que a gente tem em sala agora, Larissa? Quantas pessoas estão aí? Você consegue ver? 8 pessoas. 8? Vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Coloca no grupo seus, Alex e Larissa. Vocês põem no grupo. Vê se a maioria concorda. Se a maioria estiver de acordo, vocês me dão um retorno e eu levo a proposta para o Bernardo. Pode ser? Pode. Tá? Mas aí vocês têm que se comprometer, Alex e Larissa, que vocês vão colocar isso para todo mundo, né? Porque depois um pega e reclama, mas eu não estava presente, você sabe como que é, né? Eu não estava presente, eu não optei. O pessoal da sala é bem tranquilo, Marco. A gente coloca lá no grupo e pedem para eles falarem se está de acordo ou não. E aí a gente manda para vocês. Para você. Tá, aí vocês me passam e eu vou levar para o Bernardo. Eu acho que, se a maioria tiver de acordo, eu acho que não vai ter problema, não. Tá Tá? bom. Tá bom. Mas aí tem que ter a concordância de vocês, ok? Beleza. Ok. Então tá. Então eu vou ficar aguardando isso para poder discutir com o Bernardo. Compartilhei a tela errada. Espera aí que eu vou voltar aqui. Porque aí melhora bem, né, gente? Concordam? Sim. Deixa eu só abrir o portfólio aqui. Bom, esse aqui é um portfólio, só para a gente relembrar. Então, esse era o modelo anterior, o tradicional, que a gente segue quando a gente está tendo estágio presencial. Ele é o da Ana Cláudia, aluna do 8º período, é um portfólio também feito, então ele segue lá, né, todas aquelas normas. Esses elementos aqui praticamente não mudaram, continua a mesma coisa. Objetivo, atividades, tudo isso vai permanecer. É importante sempre ter o registro da data, do horário, ainda mais que está acontecendo virtualmente. Estágio. Aqui os registros, ó. Então, esse era o formato tradicional que a gente vinha seguindo. Tá? Ó. Datas, é um portfólio que é muito bem feito.
né? Ele está sem fotos, mas normalmente ele tinha as fotos do estágio, tudo assim. Então, agora, ele vai ficar bem mais enxuto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui. É isso. Eu vou abrir aqui primeiro. Mas, gente, acabei de abrir um negócio aqui. Orientações. Eu vou mandar esse arquivo depois para Alex e Larissa, para elas compartilharem. Então, tá? O que vai mudar aqui no arquivo, lá que vocês usavam para montar o portfólio, é exatamente isso aqui, ó. Então, eu já deixei lá prontas tabelinhas, tá? Com os registros, né? Esse aqui a gente já até preencheu, né? Hoje, ó. Tá? E as atividades. Ok? Ok. Então, pessoal, vocês vão ver direitinho, aí colocar no grupo lá, fechou, vocês, né, concordam, então a gente muda então o nosso cronograma, tá? Deixa eu abrir ele aqui de novo, só para a gente ver de novo. Então, a gente muda o cronograma aqui, tá? Fazendo de 15 em 15 dias. Aí eu acho que aí fica viável, né? Vão ser... Aqui tem 15, 12, 42, 46, 50, é isso mesmo. O restante das 10 horas são a elaboração do portfólio. Então, aí a gente pode fazer isso. Condensa essas aulas aqui, ó, em 2, tá? Condensa essas aulas todas em 2, certo? O que não vai condensar é dia 30, que é a entrega do portfólio, e a aula de hoje. O resto fica tudo condensado e a gente sai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 encontros
a gente cai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encontros. É o que eu acho que vai ser mais viável esse semestre, né? Porque eu poderia à noite nesses dias que eu falei para vocês, mas vocês não podem. Então, a melhor alternativa é essa. Vocês dão uma olhada também. Se tiver alguma outra proposta, Larissa e Alexia me falam e a gente vê se é viável. Mas eu estou achando que o melhor é a gente fazer isso. Condensar, fazendo de 15 em 15 dias. Aí já facilita bem. Tá? Que aí vai dar, ó, 4 com 4, 8. 15, 23, 12, 35, 50. As outras 10 horas são do portfólio que a gente considera. Tá certo, é isso mesmo. Tá, gente? Tá bom, Marco. A gente vai mandar lá no grupo do pessoal falar se concordou ou não. Tá. Alguma dúvida? Douglas. Alguma dúvida, Douglas? Marco, para mim tá tranquilo aí, tá? O que decidir aí tá tranquilo. Eu vou tentando me adequar aí à necessidade. Eu acho que sim, fica bem mais tranquilo, né? A gente vai conseguir fechar as horas, né? Porque tem as horas de estágio ali também, do portfólio também, que a gente considera. Então, aí eu acho que fecha tranquilo, não tem problema. Eu creio que isso é mais fácil de negociar lá na instituição do que fazer uma mudança de horário noturno. Isso vai ser muito complicado, que envolve clínica, aí se mudar, envolve horário de outros professores. Se a gente fizer assim, ó, entre nós aqui, acho que não tem problema. Se for um acordo entre nós aqui, que vai funcionar desse jeito, eu acho que isso para o Bernardo não vai ter muito problema, não. Eu acho que tentar mudar o horário para a noite é muito mais complicado. E aí tem a questão da clínica, que já está ocupado tal dia, enfim, né? Envolve muito mais coisas. Se a gente fizer dessa forma, eu acho que a gente consegue um resultado. Acho que vai ser tranquilo, não vai ter problema, não. E vocês, né, ficam com menos dias ocupados. Certo? Beleza. Te contempla, Gabriel? Marco, por mim tá ok. Acho que não vai ter problema. Eu acho que isso o Bernardo não vai dar problema para o Bernardo, né? Porque ele também tem que. Não é só ele que decide, né? Mas eu acho que isso o Bernardo consegue resolver lá. Agora, gente, lembrando. E uma outra coisa que tem que colocar, Larissa, tem que colocar para o grupo. Caso haja liberação do campo de estágio, aí a gente vai ter que conversar sobre isso, ok? Porque tem aquela questão, né? Porque, por enquanto, todo mundo está fazendo isso no mesmo horário, concorda? Mas, tá. mas se voltar o presencial, aí a gente vai ter que discutir isso de novo. É que tem que ter a divisão dos grupos, igual Tá bom. Tá? Porque não pode, né, ir mais de 10. Né? Então, aí vai ter que fazer essa adequação. Tá? Coloca isso no grupo também, para todo mundo ficar preparado. Tá. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então tá. Então, eu vou encerrar e vou ficar aguardando uma posição de vocês. Assim que vocês tiverem, vocês me mandam, eu passo para o Bernardo
e vejo se é possível, tá? E aí, vamos trabalhando nessa perspectiva. Mudou o cenário, voltou presencial, aí a gente vai ter que rever. Tá bom, Marco. Então, tá. Então, eu vou... Não, eu vou deixar vocês resolverem primeiro. Se vocês tiverem, se for uma proposta suas, eu levo para ele, tá? Combinado. Eu fico no aguardo. Então, né, por enquanto, nos vemos dia 1º, tá? Vamos fazer o seguinte, caso, né, se decida fazer de 15 em 15, vamos manter o da semana que vem, pode ser? Pode. Pode. Tá, então beleza. Então aí ficaria, ó, dia 1º, salta dia 8, depois volta dia 15. A gente pode até aqui, ó, fazer uma coisa. Dia 1º, salta dia 8, dia 15 e volta dia 22. Porque esse mês aqui são 5 estágios. Na realidade, a gente vai condensar 3 dias. O terceiro, esse dia aqui do meio, eu vou dividir ele em 2 aqui. Aqui não, aqui vai ficar 2 e 2. Aqui é a mesma coisa, 2 dias e meio, 2 dias e meio. E aí vocês Então, veem. esse mês seria dia 1º e dia 22? Eu acho que é melhor, você não acha, não? Tá, pode ser. É só para mandar lá no grupo o pessoal saber. Ó, Karen, então, aqui, ó, Larissa, dia 1º, dia 22, aí pula para o dia 6, né? Depois pula para o dia 20. Aí depois dia 3. Aí aqui é a mesma coisa, pode pular para o dia... Aí pula para o dia 17, né? Uhum. E pronto. E aí dia 3 aí é todo mundo. Então, ficou 1, 22 de setembro, 6 e 20 de outubro e 3 e 17 de novembro. Isso. Beleza? Beleza. Então tá. Então, boa tarde para todos. Cuidem-se. Douglas está usando máscara, Douglas? Ô, Marco, tô sim, é obrigatório pela empresa, né? A empresa forneceu. Ah, muito bem, Douglas. Está todo mundo usando máscara, né, gente? Sim. E, pois é. Campo de estágio, vocês nem pensem em chegar lá sem máscara, se não for agora, for, né, no início do ano que vem, é a mesma coisa, viu? Todo mundo de máscara. Então tá, gente. Pode deixar. Boa tarde, Marco. Boa Obrigada. tarde, abraços. Abraço. Tchau, gente. Tchau. Ué, Cris, é para do modelo.